Olá, que bom ter você aqui nos Dias Felizes! E nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento infantil e hoje eu quero atender ao pedido de alguém que falou assim: Júnior, fala para nós um pouquinho sobre como fazer para largar a tal da chupeta, né? A chupeta. A chupeta, ela é um objeto, de transição. E é interessante, eu gosto muito do nome da chupeta em inglês, pacifier, né? O pacifier é o pacificador, é o calmante. Quem nunca colocou uma chupeta para a criança para que ela se acalmasse, parasse de chorar? E essa é a função, gente, da chupeta, tá bom? Ele é um objeto de transição que serve para a criança se acalmar ou entender que ali, aquele momento, ela precisa controlar uma emoção ou simplesmente transicionar de um estado de tensão para um estado de calma, ok? Então, esse objeto ele gera polêmica, muita gente já falou, não pode dar, não, pode dar sim, não, tem que tirar tal data, tal idade, não tira, deixa. Mas eu quero dizer para você o seguinte, minha opinião como educador, tá? Como alguém que estudou um pouquinho aqui a respeito disso e lida com isso um pouquinho na creche, na educação infantil. A chupeta tem validade? Sim, ela tem validade em muitas circunstâncias. Todo mundo deve dar chupeta para a criança? Não, você tem que avaliar cada situação, tá bom? Tem crianças que não vão precisar da chupeta, que não vão pôr a mão na boca, não vão chupar o dedo e elas não vão morrer se chorarem durante alguns minutinhos. E aí você não tem necessidade de dar a chupeta para uma criança dessas, porque senão você vai criar um hábito e depois você vai lutar para tirar esse hábito. Tem crianças que têm o hábito de pôr a mão na boca. Por exemplo, a minha filha, no ultrassom dela, ela estava com o dedo na boca. Colocava o polegar na boca e segurava o narizinho com os 4 dedos. Então tem casos assim que os médicos, os especialistas recomendam dê a chupeta para largar a mão e depois tem que tirar a chupeta, né? Graças a Deus, com a minha filha não durou muito tempo, acho que não durou 6 meses o uso da chupeta dela, tá bom? Mas foi necessário fazer essa transição. Tem crianças que levam mais tempo com a chupeta por N motivos que podem ser afetivos, podem ser uma carência de atenção ali, pode ser um motivo da questão afetiva da mãe, por exemplo. A mãe acha que com a chupeta a criança está mais calma, está mais segura e ela cria esse vínculo da criança com a chupeta, tá bom? Não estou aqui para julgar os méritos do uso ou não da chupeta, mas estou aqui para dar orientações e dicas, 7 dicas de como largar essa chupeta, tá bom? Olha só, qual que é a hora certa para tirar a chupeta? Eu entendo que apareceram os primeiros dentinhos, surgiram esses primeiros dentes, a criança que usa chupeta, ela vai começar a morder essa chupeta até furar, né? Ela fura e fica aquela coisa, maravilhosa. Tem gente que fala assim, mas gosta tanto da chupeta furada, tá bom? Mas não deixa. Chegou nessa fase, ou você vai ter que trocar a chupeta ou tem que tirar. E eu entendo que surgiram os dentes, pelo menos os 4 primeiros, 5 primeiros dentinhos, já dá para tirar o hábito de chupar a chupeta, ok? Por que eu digo isso? Porque a partir desse momento que os dentes surgem, eles precisam do espaço e da amplitude da boca para crescer. E a chupeta é um obstáculo a esse crescimento. Como a gente está falando de dentes de leite, como a gente está falando de uma gengiva que está se formando para receber esses dentes, ganhando a forma gengival que vai acompanhar os dentes, o uso da chupeta pode alterar isso. E aí que nós temos muitas pessoas cujos dentinhos da frente aqui, os de cima, eles fazem um arco, eles não vêm retinhos, eles vêm retinhos e fazem um arco aqui na boca, tá bom? Por quê? Porque houve um excesso no tempo de uso dessa chupeta. Além do que, a boca é um aparelho não só de fala, ele é um aparelho também de alimentação. Se a criança não tiver espaço para que esses dentes se acomodem, se acostumem com a língua, alguns alimentos podem ser rejeitados pela criança. E a fala também pode ser atrasada, pode ser complicada e receber complicações de fala, porque a língua não tem espaço necessário para se exercitar e criar o tônus, que a gente chama muscular, para
dicção de algumas palavras e frases, tá bom? Largar a chupeta é complicado? É. Para muitas crianças e muitas famílias é sim, e por isso que eu quero aqui falar essas 7 dicas para a gente poder tirar essa chupeta da criança. Primeira delas, comece de pouquinho em pouquinho. Tirar a chupeta aos poucos da rotina da criança, tá? Você não vai ser o vilão por falar para ele que vai ficar um tempinho sem chupeta, tá bom? Mas vamos combinar com a criança alguns momentos? Vai sair de casa? Vai levar uma meia horinha fora de casa? A chupeta não vai agora, tá bom? Vamos deixar ela aqui bonitinha, descansando, e vamos dar um passeio. E aí esse passeio de meia hora pode aumentar um pouquinho para 1 hora, um pouco mais, e a criança vai entendendo, porque aqui a gente já está falando de uma fase em que ela começa a compreender comandos, para ela deixar essa app em casa, ok? Lembrando que eu falei que é a partir do nascimento dos dentes, né? Mas é no tempo que a sua criança tiver depois disso, você pode trabalhar essa retirada da chupeta, ok? Combina com a criança assim, vamos brincar, mas nessa brincadeira sem chupeta. E aí você tira aquele momento. Agora vamos fazer um desenho, ou vamos assistir um desenho, um programa de TV, mas vamos sem chupeta agora. E a criança vai acostumando ali por alguns momentos sem a chupeta. Depois você inverte. Você vai determinar momentos em que pode usar a chupeta. Por que isso? Porque na cabeça da criança, primeiro ela está perdendo. Eu estou perdendo a chupeta na hora do desenho. Eu estou perdendo a chupeta na hora do passeio. Quando você fala quando pode usar, você está invertendo, a criança está ganhando. Você pode usar a chupeta enquanto você está aqui sentadinho um pouco. Legal. Você pode usar a chupeta na hora de dormir. Estou ganhando. A criança vai entendendo que ela está assim ainda com a chupeta. Mas aqui você já tirou bastante tempo e você agora está mostrando que permite em alguns momentos, ok? Segundo, se a sua criança usa o prendedor de chupeta, né? Eu pus o prendedor porque está perdendo na casa inteira. Se você quer tirar a chupeta da criança, tira o prendedor. Por quê? A criança vai passar menos tempo com ela. Ainda que não esteja na boca, não está pendurado. Onde está? Perdeu em algum lugar. Vamos procurar no sofá, na cama, embaixo do sofá, embaixo do berço. Vamos procurar. Tá bom? Mas nesse tempo que a criança largou, ela esqueceu. Então, ponto para o desmame da chupeta, ok? Tira o prendedor da chupeta e aí ela não vai ficar na mão da criança o tempo todo. A criança não vai solicitar esse uso tão frequente da chupeta, ok? Terceira dica. Faça uma troca. Proponha a troca. Vai barganhar com a criança. Não estou falando disso. Você pode substituir essa chupeta, se a criança tiver maturidade, por um outro objeto de afeto. A gente tem, né, os cobertores, as nhaninhas da criança, né? A gente tem alguns brinquedos, pelúcias, a gente tem bonequinhos, bonecas que vão substituir sem perder o vínculo de afeto. Porque em alguns casos a chupeta é quase que parte da família para a criança. Então, para tirar essa chupeta, você precisa também transferir o vínculo, respeitar isso na vida da criança, ok? Você pode trabalhar com a criança uma questão da recompensa. Olha, se você conseguir ficar sem a chupeta, com certeza você vai ganhar alguma coisa bem legal. E aí, nesse caso, que seja uma experiência, priorize uma experiência em vez de um objeto, tá? Então olha só, vamos largar a chupeta, vamos tentar, se você conseguir, vamos dar um passeio, vamos dar um parque lá no parque para comemorar, vamos fazer um piquenique bem legal para comemorar que você já é grande, você não precisa mais da chupeta, né? Você pode fazer um quadro de incentivo com adesivos. Olha só, vamos largar a chupeta hoje, vou deixar um adesivo aqui para você não pôr a chupeta, não esqueça, e trabalhar esses conceitos da troca com a criança. Tá? Agora uma coisa, você vai fazer uma troca com a criança, jamais, em hipótese alguma, prometa pra mim que você vai dar doce em vez de chupeta, tá bom? Senão você está trocando um problema por outro, ok? Então não dê doce, não prometa isso, ok? Para que a criança aprenda que ela precisa largar a chupeta, está crescendo, mas o doce vai ter o seu momento, né? Na hora correta. Combine, se a gente vai falando aqui de criança maiorzinha, a quarta dica é: combine a data de largar a chupeta. Vai no calendário, ou faz um calendáriozinho com a criança, faz disso uma festa, combina o dia. Quando que você vai largar a chupeta? Eu conheço um caso
de uma criança que a mãe falou assim: quando você vai largar a chupeta? Eu vou largar no dia que chover. E a mãe ficou ali torcendo para que chovesse, porque quando chovesse a criança ia largar a chupeta. E de fato, no dia que choveu, a mãe falou, a criança pegou e jogou da janela, jogou na chuva, né? Correu lá depois, pegou e jogou fora, mas a criança largou a chupeta, ela entendeu, ela já era grande. Então se você tem um maiorzinho aí, faz com eles um calendário, contagem regressiva, vai marcando o xizinho, e quando chegar no dia, faz uma cerimônia de largação dessa chupeta. Como assim? Você pode fazer uma festinha na hora do lanche, na hora do almoço com a criança, você pode pôr uma música e dançar com ela, você pode colar adesivo na parede, fazer uma festinha mesmo, né? Se você quiser no dia lá, faz um bolo, faz um lanche que a criança gosta, fala, olha, isso aqui é para comemorar que você é grande, não usa mais chupeta, olha só que legal, tem festa para isso. Aí você pode usar o recurso. Não, você sabia que tem festa para quem larga chupeta, né? Então a gente pode usar esses recursos do calendário, de você marcar a data, você pode dançar, você pode fazer a musiquinha, o que for, mas esse momento pode ser celebrado em vez de ser sofrido, tá bom? Dica número 5, fala só de boca vazia, ou seja, a criança não pode falar com a chupeta e você tem que ser firme com essa criança. A hora que ela começar a falar, não estou entendendo nada, a criança pode estar falando a coisa mais simples da face da terra, mas só aceite que ela fale sem chupeta. E se ela insistir e falar, a chupeta te atrapalha, a chupeta não deixa você falar, não deixa eu te ouvir. E aí a criança começa a tirar para falar, ok? Então falar só de boca vazia, ok? Número 6, a gente tem que reforçar a ideia para essa criança que os mais velhos não usam chupeta. Se você tiver parentes aí, primos, irmãos maiores, mostra lá, ó, tá chupando chupeta? Não tá, né? Pois é, quando a gente cresce a gente não chupa mais chupeta. E aí tem algo muito sério que eu queria falar com você. Não faça comparação. Você vai mostrar o mais velho sem chupeta, mas não vai comparar. Por quê? Porque isso mexe com a autoestima da criança e pode gerar bloqueios complicados lá na frente, na vida adulta, ok? Então não compare, não faça comparações. Comparações não são coisas legais. Mas você pode falar, olha lá, tá vendo? Tem chupeta na boca dele? Não, pois é, ele já cresceu, né? Aí você pode perguntar, e você? Você não está comparando, tá? E você, o que você acha de você? Você já pode largar a chupeta? Você já cresceu para isso? Quando a criança é mais esperta, inteligente, ela vai argumentar, ela vai dizer que não. Mas o fato de você mostrar e trazer a reflexão vai fazer ela começar a pensar sobre isso e aos pouquinhos largar a chupeta, ok? 7. Aproveite os momentos e demore para responder, tá bom? Como assim? Pode acontecer da criança naturalmente ter que largar a chupeta. Pegou um resfriado, surgiu uma afta e aí ela começa a ter que ficar sem. Ok? E aí, se essa criança está tirando, você já vai aproveitando e falar, ah, é mesmo, essa chupeta está te prejudicando, vamos deixar ela de lado ali um pouquinho. Para ter o alívio nessas situações, a criança vai abrir mão da chupeta, ok? Outra coisa, tá velha a chupeta. Ai, vamos deixar ali, tá velha, não pegue agora, tá velha, e vai ensinando a criança a desapegar dessa chupeta. Aproveita também para tirar de vista, não deixa a vista da criança. Okay? E combina com a família para não ficar falando da chupeta. Tem que tirar o assunto, tem que tirar da vista e não tocar no assunto, certo? Aí, o que você faz? Se a criança de repente pedir a chupeta, demora para responder, tá bom? Espera um pouquinho, fala, ah, já vou, pera aí. E aí você tenta distrai com uma música, distrai com uma pergunta, distrai com o que você puder, porque quanto mais tempo essa criança estiver sem a chupeta, mais chance dela esquecer de pedir e mais chance dela não perguntar de novo, não querer mais, ok? E aí, gente, tem uma dica extra, que é uma questão de saúde, inclusive, que é a visita ao dentista, né? Tudo isso daqui que eu falei para vocês, eu pesquisei em vários lugares, em várias literaturas, em vários materiais para fazer esse compilado. E em tudo que eu procurei, eu vi essa dica extra, que é levar a criança ao dentista. Traz o profissional dentista para a sua realidade. Se você tiver aí condição, marca no posto de saúde, marca no seu convênio, marca onde for, uma visita da criança ao dentista. E combina com o dentista para falar sobre a importância
de ter os dentes bonitinhos, da escovação, de não usar a chupeta, para fala, para crescer, ok? E aí a gente vai conseguir trazer mais autonomia para as nossas crianças, certo? Será que eu te ajudei com essas 7 dicas e com essa 8ª dica extra? Fala para mim aqui nos comentários. Por favor, se inscreva, compartilhe esse conteúdo, tá bom? A gente quer ajudar você que é pai, que é mãe, profissional da área da educação, você que é cuidador de crianças. Por favor, dá o seu feedback para nós, a gente quer ampliar esse conhecimento, tá bom? E se tiver algum assunto que você quer compartilhar, que a gente não falou aqui ainda, fica à vontade, porque esse tema da chupeta foi uma sugestão também e a gente está aqui respondendo, ajudando você nessa também. Ok? Até a próxima e viva dias felizes. Tchau!